Só o Senhor é Deus. Glórias a Deus. Glória a Jesus, louvado seja Deus. Queridos irmãos, glória a Jesus. Vocês sabem que no passado nós falamos sobre a quinta carta que foi enviada para a igreja de Sardes. Nós já estudamos a Tiatira, nós estamos estudando a quinta, que é a carta enviada à igreja de Sardes. E como fazemos diariamente, nós costumamos recapturar, relembrar, rever, para reforçar o aprendizado. Então vamos recapitular o que vimos. Primeiro, nós vimos que o nome Sardes significa príncipe de gozo. Ela foi a capital da Lídia lá no século 7 a.C. E era uma das cidades mais magníficas do mundo. Inclusive essas ruínas são atuais. Quem vai na Turquia hoje pode visitar essas ruínas que demonstram que há uma cidade antiga ali, né, na Turquia, da Ásia Menor, conhecida como a cidade de Sardes no tempos bíblicos. Vimos também, meus irmãos, que quando João escreveu a carta, era uma cidade rica, mais degenerada, né, comprometida com o pecado, e a glória da cidade estava no passado. Aquelas pessoas que tinham orgulho do seu passado, e os seus habitantes estavam entregues a uma vida de luxúria, uma vida de promiscuidade. Vimos também que a cidade de Sardes estava localizada a cerca de 24 quilômetros de Esmirna. Era uma cidade fortificada, ficava numa fortaleza natural no alto de uma montanha. Além disso, fortificada por uma grande muralha. E nós vamos ver também que isso trouxe problema para os seus habitantes, que se sentiam muito orgulhosos, imbatíveis, inabaláveis. Isso trouxe prejuízos para a cidade de Sardes, né? E nós vimos também que lá em Sardes não havia aquele culto ao imperador, como havia também lá em Pérgamo, Tiatira, mas nós percebemos ali que em Sardes havia um grande templo que era dedicado a uma deusa, uma padroeira, que era Cibele. Nós vemos aqui que as ruínas ficou lá do templo dedicado a essa deusa chamada Cibele, e a imagem ainda está de pé lá, que é a deusa muito conhecida lá no mundo antigo, e que as pessoas acreditavam que Cibele tinha poder de restaurar a vida dos mortos. E você vai perceber na carta que é só Jesus que pode, que tem esse poder de restaurar a vida. E nós ver nessa carta enviada à igreja de Sardes. E também vimos, inclusive, essa imagem de uma sinagoga de um judeu, quando você entra nos estudos. E nós vamos perceber que a glória, tanto da igreja quanto da cidade, estava no passado. Não temos outras informações sobre a cidade, sobre a igreja de Sardes na Bíblia. Só nessa carta. Nós não sabemos quem fundou essa igreja, não sabemos quem levou ela, não sabemos. Não há registro que contém evangelizado nessa cidade, mas podemos dizer que havia sido uma cidade que se deixou se influenciar, a igreja deixou se influenciar pela sociedade, não pela cidade. Em vez da igreja influenciar a cidade, ela passou a ser influenciada. E você sabe que quando a igreja não cumpre a sua missão, essa é a tendência natural. Em vez dela influenciar, ela passa a ser influenciada. E nós estudamos o primeiro versículo, a carta enviada à igreja de Sardes, era uma carta curta, era apenas 6 versículos, e nós estudamos só o versículo 1 semana passada. Dissemos que não sabemos quem que é o anjo, o pastor responsável da igreja. Sabemos que havia ali um obreiro. Jesus revela e se identifica para aquela igreja como aquele que tem os 7 Espíritos de Deus. Eu expliquei isso, que esses 7 Espíritos aí não são 7 Espíritos distintos, mas fala da multiforme, das muitas ações do Espírito Santo na vida de Cristo. Inclusive, nós temos a profecia de Isaías, capítulo 11, versículo 2. Jesus se revela também como aquele que tem as 7 estrelas, como ele diz para João no capítulo 1.
E essas 7 estrelas, conforme Apocalipse capítulo 1, versículo 20, são os anjos, pastores, que são na mão de Jesus. E também nós vimos que Jesus disse à igreja de Sardes: eu sei as suas obras, ele é onisciente, ele sabe quem é tu, quem é você. E a igreja de Sardes recebeu de Jesus essa exortação, essa repreensão. Jesus disse à igreja de Sardes: tem nome de que vive, mas estás morto. Inclusive, nós falamos ontem sobre os sinais vitais de uma igreja. Para nós sabermos que uma igreja está cumprindo a sua missão, é saber se ela está viva e se ela está cumprindo a sua missão. Então, eu concluí a última vez falando sobre a igreja que está viva ou está atuante. Não basta ter um templo, não basta ter uma membresia, mas é preciso ela estar cumprindo a sua missão. Então, no sentido vertical, a principal tarefa e missão da igreja é amar, adorar, servir a Deus. Esse é a principal missão da igreja: amar, adorar e servir a Deus. Mas o sentido horizontal, que nos diz respeito da igreja para com o mundo, para com a sociedade, a missão da igreja é evangelizar. A missão da igreja é promover meios de crescimento, de edificação, é interceder pela sociedade e promover ações sociais. Esse é o dever, a tarefa da igreja. Se a igreja está na terra e essa igreja não adora a Deus, essa igreja não evangeliza, essa igreja não ensina a palavra de Deus, não promove meios de crescimento, de evangelização, se essa igreja não está intercedendo pelo mundo, pela sociedade, cumprindo seu papel de sacerdócio real, se essa igreja não está envolvida com um trabalho social, então essa igreja, se não morreu ainda, mas está prestes a morrer, como ocorreu com a igreja de Sardes. Jesus disse: você tem nome que está vivo. É como se Jesus dissesse: para a sociedade vocês existem, existe um templo, existe a comunidade cristã, mas para os olhos de Cristo, aquele que tudo vê, que tudo conhece, a igreja já estava morta, né? Hoje nós vamos dar continuidade ao estudo desta carta e vamos estudar a partir do versículo de número 2. Vamos ver o que diz a palavra de Deus. Então, a primeira recomendação para essa igreja, que tinha um nome que estava viva, mas estava morta, é ser vigilante. E você conhece muito bem o significado dessa expressão, tenho certeza disso. Esse termo ser vigilante significa vigiar, estar atento, estar alerta, advertência. Tenha cuidado, seja cauteloso. E aí eu quero até ilustrar. Você já deve ter visto como aqueles vigilantes, né? É uma ilustração, só para comparar. Aqueles vigilantes, quando desce do carro forte, você já percebeu como ele desce? Atentos, observando tudo e todos que se aproximam. Por quê? Porque a qualquer momento pode vir um ladrão, pode ter um tiroteio, né? Enfim, ele pode passar um momento de risco a qualquer instante. E na vida espiritual não é diferente, meus irmãos. Jesus, ele tem o seu sermão profético nos seus ensinos, e várias vezes Jesus falou sobre a necessidade da vigilância. E é claro que você vai me entender. Não significa dizer que a nossa atitude física será a mesma de um vigilante do carro forte. Não é nesse sentido, mas é no sentido espiritual. Então, vigiar, estar vigilante e alerta de advertência, significa ter cuidado, de ser cauteloso. A qualquer momento pode surgir perigo, a qualquer momento pode vir um tentador, a qualquer momento pode vir uma tentação, um momento de fraqueza, um momento de queda. É isso que Jesus ensina no seu sermão profético. Se você leu o sermão profético, que está no capítulo 24 de Mateus, capítulo 13 de Marcos, capítulo 20 de Lucas, você vai perceber isso, que depois de Jesus falar sobre os sinais que antecedem a sua vinda, depois de Jesus ensinar sobre a grande tribulação e a sua vinda em glória, Jesus, ele citou sobre a necessidade
de estarmos vigilantes. A vigilância, meus irmãos, é uma atitude exigida não só dos crentes lá de Sardes, mas para todos os cristãos, por exemplo. Veja o que diz Mateus 24:42. Diz assim: vigiai, pois, porque não sabeis a que hora há de vir o vosso Senhor. Então Jesus disse, daquele dia e hora ninguém sabe, nós não sabemos. Então nós não podemos negligenciar na fé, na nossa vida cristã, na nossa vida espiritual, porque nós não sabemos quando Cristo vem. Nós temos que estar pronto, porque Ele pode vir em qualquer momento, Ele pode vir em qualquer instante. Então eu preciso estar vigilante, para que no que diz respeito, para que no momento do arrebatamento, da vinda de Cristo, estejamos alerta, vigilante. Veja o que Jesus disse lá em Marcos, no capítulo de número 13 e no versículo de número 32 adiante. Veja que texto interessante aqui sobre a vigilância, meus irmãos. São Marcos capítulo 13, versículo 32 e diante, diz assim: mas aquele dia e hora ninguém sabe, nem os anjos que estão no céu, nem o Filho, senão o Pai. Eu já expliquei aqui que Jesus estava falando como homem, né? Hoje Jesus sabe que dia que é o dia de sua vinda. Versículo 33. Olhai, vigiai e orai. Veja a necessidade da vigilância. Estar atento, de não negligenciar na vida espiritual, de não viver uma vida desdeixado, porque Jesus pode voltar a qualquer momento, e aqui Jesus disse: olhai, vigiai e orai. Me faz lembrar, meus irmãos, hoje não é tão comum, não, mas alguns anos atrás era muito comum as linhas férreas. Hoje geralmente as linhas férreas, existe viaduto, ou pontilhão, ou muros que protegem, para que as pessoas não sejam vítimas de acidente, com os trens, com os metrô. Mas no passado havia uma plaquinha lá escrita assim: pare, olhe e escute. Se você for cruzar a linha férrea, pare, olhe e escuta. Escuta se está vindo algum trem. E aqui Jesus diz assim: olhai, vigiai e orai. Por quê? Porque eu devo orar, olhar, vigiar e orar. Porque não sabemos que Ele chegará a tempo. Nós não sabemos quando Cristo vem. Pregador, o que eu vou olhar, vigiar e orar? Olha para os sinais, olha para os ensinos de Cristo. Tudo nos leva a crer, tudo nos evidencia que Jesus pode vir a qualquer momento, cumprimento dos sinais proféticos. Aí ele diz, versículo de número 34, é como se um homem partindo para fora da terra, deixasse a sua casa e desse autoridade aos seus servos, e a cada um mandasse o porteiro que vigiasse. Dissesse ao porteiro: eu dei as ordens aí, eu distribuí tarefa, o meu servo está trabalhando, e diz o porteiro: fica vigiando lá. Versículo 35. Vigiai, porque não sabeis quando virá o Senhor da casa. Nós não sabemos quando Ele vai voltar. Uma certeza nós temos, qual é? Que Ele vem. Isso aí ninguém pode negar. Agora não sabemos quanto é que Ele vem. Se à tarde, se à meia-noite, se é ao cantar do galo, se é pela manhã, ninguém sabe o horário que Ele vem. Se Ele vem de manhã, de tarde, ou de noite, ou de madrugada, nós não sabemos. Para quê? Vindo de provício não acho dormindo. É claro aqui que dormindo no sentido espiritual. É claro, se um cristão autêntico estiver dormindo fisicamente, ele não vai deixar de ser arrebatado por conta disso. É claro que você sabe disso, mas é no sentido espiritual. Versículo 37. Mais uma vez ele diz: e as coisas que vos digo, digo a todos, vigiai. Então veja quantas vezes Jesus ensina a necessidade da vigilância. Ainda no capítulo 26, versículo 41, lá do evangelho escrito por Mateus, que é a ocasião que Jesus vai com seus discípulos orar lá no jardim de Getsêmani, se aproximando o dia da crucificação, o dia que Jesus seria entregue pelo nosso pecado. Aí ele leva consigo Pedro, Tiago e João para orar. E aí o que acontece? Os discípulos vão dormir,
talvez cansado fisicamente, né, esgotado fisicamente da viagem. Aí ele diz no versículo 41, vigiai e orai. Jesus ensina sobre a necessidade da vigilância e da oração. Aí ele diz, para que não entreis em tentação. Em outras palavras, para que vocês não caiam, não cedam à tentação. Na verdade, o espírito está pronto, mas a carne é fraca. Então Jesus ensina mais uma vez sobre a necessidade da vigilância. E eu tive observando até que Paulo, o apóstolo Paulo, quando ele estava no seu discurso aos anciãos da igreja de Éfeso, lá em Atos capítulo 20, versículo 31, Paulo manda também, Paulo ensina, exorta os líderes, aos anciãos da igreja de Éfeso, que também estivesse a vigilância. Que coisa interessante, a vigilância ela não é só para a membresia, mas até para a liderança também. Eu até diria, e principalmente para a liderança. Atos 20, 31, ele diz, portanto, vigiai, estejam atentos, estejam de alerta. Essa é uma advertência, lembrando-vos que há 3 anos, não cessei noite nem dia de admoestar com lágrimas a cada um de vós. Então o Senhor Jesus, em outras palavras, estava dizendo aos crentes Sardes, se vocês não vigiar, vocês poderão morrer também. Assim como a cidade ela foi invadida 2 vezes por falta de vigilância, o mesmo poderá acontecer com aqueles crentes se a igreja não vigiasse. A história nos diz que Sardes foi a capital da Líbia ao século 7 a.C., viveu o seu tempo de glória, o tempo de áureo. Ela era uma das cidades mais magníficas do mundo nesse tempo, situada lá no alto de uma colina, uma cidade fortificada por uma grande muralha. A cidade se sentia imbatível, intransponível. Imagine, além de estar no alto de uma colina, fortificada por uma grande muralha. E aí, os seus habitantes se sentiam orgulhosos, autoconfiantes, pensavam que jamais cairia na mão dos inimigos. Mas a história diz bem claro que aquela cidade orgulhosa por 2 vezes caiu na mão dos inimigos. No ano 529 a.C., Ciro, rei da Pérsia, cercou a cidade por 14 dias, esperando a ocasião, esperando a oportunidade. E quando o soldado de Sardes estava dormindo, como que diz assim, ele jamais vai conseguir chegar aqui. Aí o que acontece? Ciro entra com seu soldado por um buraco da muralha, o único lugar vulnerável, e dominou a cidade de Sardes. Anos mais tarde, em 218 a.C., foi a vez do Antíoco Epifânio, dominou a cidade da mesma forma. E por que isso ocorreu? Por causa da autoconfiança, da falta de vigilância dos seus habitantes. Eu costumo dizer que a confiança em Deus é uma bênção, quando nós reconhecemos que somos totalmente dependentes de Deus, que sem Ele nós não somos nada, que tudo que temos, tudo que somos vem de Deus. Deixa eu ler aqui o Salmo de número 127, é um salmo bem conhecido, e esse salmo ensina exatamente sobre isso. Veja o que o salmista diz, é um cântico de Salomão. Veja o que o sábio Salomão diz aqui. Estamos falando sobre a confiança em Deus, uma coisa boa, uma virtude. Diz assim, se o Senhor não edificar a casa, em vão trabalhos que edificam. Eu vou ser prático nessa explicação. Mesmo que tenha os melhores arquitetos, os melhores engenheiros, os melhores mestres de obra, se Deus não estiver edificando essa casa, se não for Deus, é em vão, meus irmãos, é inútil. Se Deus não guardar a cidade, em vão vigia a sentinela. Nós não estamos com isso ensinando, isentando responsabilidade humana. Não, você sabe disso. Eu não estou aqui de forma alguma desmerecendo o trabalho, o estudo dos arquitetos, dos engenheiros, a experiência dos mestres de obra. Não, não é isso. É claro que cada um deles, cada profissional dentro da sua área, tem a sua importância. Mas o que eu estou querendo dizer é que tanto o arquiteto, quanto o engenheiro, quanto o mestre de obra,
ou como aquele servente de pedreiro, tem que reconhecer que sem Deus eles não conseguem fazer nada. Então, a confiança em Deus é uma bênção. O arquiteto, o engenheiro, o mestre de obra, o auxiliar, os serventes gerais têm que reconhecer que eles estão construindo um prédio, uma casa, um edifício, seja lá o que for, mas colocar Deus acima de tudo. Agora, confiança, inclusive, deixa eu ler o versículo 2, diz assim: se o Senhor não guardar a cidade, em vão vigia a sentinela. Então, é em vão ter os melhores vigilantes, os melhores métodos de proteção, de segurança, se Deus não guardar. E mais uma vez, eu volto a dizer mais uma vez, não estou desmerecendo o trabalho dos vigilantes, das pessoas que trabalham com segurança, não é isso. Mas é reconhecer, o vigilante está ali, mesmo bem equipado, bem treinado, bem armado, mas reconhecer que ele precisa de Deus. Aí ele diz, e é inútil levantar de madrugada e repousar à tarde, comer o pão, assim dá ele os seus amados sono. Né? A confiança em Deus, esse reconhecimento de que tudo que temos, tudo que somos, provém de Deus, é uma bênção na vida de qualquer pessoa. Não é só cristão, não, é qualquer pessoa. Agora, a autoconfiança é uma tragédia na vida de toda pessoa, principalmente o cristão. Quando eu está em evidência, eu estudei, isso é uma tragédia na vida de todo cristão. E é por essa razão que Jesus disse aos crentes dessa cidade, ser vigilante. Foi a primeira frase aí, foi a primeira advertência para uma igreja que estava do nome, que estava viva, mas estava morta. Jesus disse, ser vigilante. Então os cristãos da igreja de Sardes entenderam claramente a mensagem. Você lembra que eu sempre digo que para nós conhecer cada livro, nós temos que conhecer a história da cidade. Então, para uma cidade que foi 2 vezes invadida, tanto por Ciro como por Antíoco Epifânio, mesma cidade lá no alto de uma colina, protegida por um muro, foi invadida 2 vezes. Para essa igreja, o Senhor Jesus disse, seja vigilante. É como se Jesus estivesse dizendo assim, se vocês não vigiar, vai acontecer com vocês a mesma coisa que aconteceu com a cidade. E você sabe disso, que o diabo, ele está no derredor, bramando como leão, buscando a quem possa tragar. Olha aí, essa cidade sendo exortada à vigilância. Aí Jesus diz, ser vigilante, mas o que mais? Ser vigilante e confirma o restante que estava para morrer. Então, Jesus exorta a igreja a socorrer, ajudar aqueles que estavam para morrer, aqueles que estavam correndo risco de morte. Eu tive cuidado de ler esse texto em outras versões. Por exemplo, na Nova Almeida Atualizada, o texto diz assim, fica vigiando e fortaleça o restante que está para morrer. Na Bíblia Viva diz assim, acorde, fortaleça, porque resta, até mesmo porque está a ponto de morrer. Na Nova Versão Internacional diz assim, esteja atento, fortaleça o que resta e o que estava para morrer. Então, observe que todas as versões, o que Jesus estava dizendo, esperando o pastor da igreja de Sardes, é que ele fosse socorrer os que estavam morrendo espiritualmente. Já havia muitos crentes mortos, mas outros estavam a caminho, à beira do abismo. Estava quase à beira da morte. Meu Deus do céu. Meus irmãos, quando eu estava estudando esse texto, eu lembrei, eu gosto assim de fazer uma comparação. Eu lembrei de uma emergência de um hospital. E você sabe, vou ilustrar aqui. Houve um acidente, por exemplo, e chegou lá no hospital, muitos feridos, muita gente, e entre aqueles feridos que foram trazidos, né, que seja ambulância, seja lá o que for, vão dizer que alguns morreram no caminho. E aí, de repente, aqueles médicos e enfermeiros que estavam de plantão, de repente, chega lá naquela emergência do hospital, uma multidão de feridos,
E entre os feridos chegaram alguns mortos, que quando foram lá observar já estavam mortos. E não precisa nem ser doutor, não precisa nem ser médico ou enfermeiro para saber o que eu vou dizer. É claro que a prioridade no atendimento é quem está morrendo. Quais são os mais graves? Quais são aqueles que estão correndo risco de morte? E é claro que toda a atenção dos médicos, dos enfermeiros, da equipe de saúde, vai ser para aqueles que estão mais graves. Não adianta agora, vamos cuidar de quem morreu, para saber o funeral, não, esse não é o mais importante agora. O mais importante agora são os feridos, porque se nós não cuidarmos dos feridos, eles vão morrer. Então eu posso dizer, voltando para o texto, que essa expressão que Jesus diz assim, confirma, significa, não é confirmar a morte, mas confirmar a fé. Vamos voltar para o texto mais uma vez, só para acompanhar o raciocínio. Ser vigilante e confirma os restantes que estão para morrer. Mas não é confirmar sua morte, é confirmar a fé. E isso é um exemplo. Você que escuta as pregações dos dias de segunda-feira que eu ensino, você sabe, eu já disse e vou dizer mais uma vez, Paulo, ele foi, depois de Jesus Cristo, o maior homem que já pisou nessa terra. Ninguém, na minha opinião, talvez você tenha uma outra linhagem de raciocínio, mas eu, na minha opinião, ninguém trouxe tantos benefícios para a humanidade depois de Cristo, claro, a não ser o apóstolo Paulo. Aquele homem, meus irmãos, que era um fariseu, zeloso pela lei de Deus, perseguia os cristãos, porque ainda não havia se convertido, mas quando teve o encontro com Cristo, no caminho de Damasco, teve uma vida totalmente transformada e voltada para as coisas de Deus. Realizou 3 grandes viagens missionárias. Na verdade teve 4, mas a 4ª foi a viagem para Roma. Então viagens missionárias foram 3. Evangelizou pela Europa, Ásia e África, várias cidades. É incontável o número de almas que Paulo ganhou para Cristo pregando o Evangelho. Eu gosto de falar desse homem. Mas que coisa interessante, meus irmãos, é que Paulo não visava apenas almas que precisava ser salva, que precisava ser alcançada pela mensagem do Evangelho. Paulo se preocupava em cuidar de quem estava convertido já. Eu vou ler alguns versículos aqui, só para você confirmar comigo. Anote aí se você quiser. Atos 14, versículo 22, veja o que diz. Eu vou ler o versículo de número 21. Atos 14, 21 e 22. E tendo anunciado o evangelho naquela cidade, feitos muitos discípulos, pregou o evangelho, fez muitos discípulos, voltaram para onde? Listra, Icônio e Antioquia. Para quê? Para confirmar o ânimo dos discípulos, exortando-os a permanecer na fé, pois que por muita tribulação nos importa entrar no reino de Deus. Olha que lindo. Paulo, como um grande pregador do evangelho, um apóstolo, querendo evangelizar cada vez mais, ganhar mais almas, mas de uma vez por outra dizer assim, vamos voltar lá e ver como nossos irmãos já ganharam para o reino de Deus estão, vamos visitá-lo. Veja o que diz Atos capítulo 15, versículo 36, diz assim: alguns dias depois, disse Paulo a Barnabé, tornemos a visitar os nossos irmãos por todas as cidades a qual anunciamos a palavra do Senhor, para nós ver como estão. Ainda no capítulo 18, no versículo 23, capítulo 18, 23, diz assim: e estando ali algum tempo, partiu, passando sucessivamente pela província da Galácia e da Frígia, confirmando a todos os discípulos. Então isso nos ensina, que Paulo está nos ensinando, que a missão da igreja não é apenas pregar, evangelizar, ganhar almas, mas também cuidar, visitar, confirmar a fé dos novos crentes.
e em busca dos soldados feridos, dos cristãos que estão frios, que estão desanimados. Não adianta a igreja querer ganhar o mundo se não está cuidando dos feridos dentro de casa, dentro da própria igreja. Há uma frase triste, porém verdadeira, que diz assim: a igreja é o único exército do mundo que deixa o soldado ferido para trás. É muito triste isso, meu irmão. É muito lamentável isso, mas isso é um verdadeiro comentário. É uma verdade. A igreja é o único exército do mundo que deixa os soldados feridos para trás. Milhares de pessoas no mundo inteiro, não estou falando aqui de denominação nem de obreiro, estou falando do mundo inteiro, estou falando em sentido geral. Milhares de pessoas podemos estar ativos, louvando a Deus, pregando o evangelho, salvando vidas, ensinando a palavra de Deus, mas estão simplesmente abandonados, entregues ao inimigo, entregues a Satanás. É com muito temor, é com muito tremor que eu quero fazer aqui algumas perguntas. Com muito temor, mas a atualidade do Espírito Santo, eu quero fazer algumas perguntas. Você que é conhecedor da palavra, que ensina, você sabe que tem uma caderneta para você fazer a chamada. E você sabe que o objetivo daquela caderneta não é apenas para dizer quantas pessoas foram no ensino, mas acima de tudo, dizer a quem não está indo, a quem não está frequentando a escola do ensino. Então você que é professor da escola dominical, você faz a chamada e você percebeu que há 2, 3, um mês, que o seu aluno ou sua aluna não foi. Pergunto eu, o que você tem feito? Você já ligou? Você já fez uma visita? Você procurou saber o que está acontecendo com ele ou com ela? Talvez seja uma pessoa idosa e por uma questão de insegurança ou segurança está em casa, está evitando o tempo, porque às vezes é uma idade de risco, mas pelo menos faz uma ligação. Você que lidera um grupo de evangelismo na sua igreja, seja lá qual for o grupo de evangelismo, a sua missão é pregar o evangelho. Eu pergunto, e aqueles componentes que por alguma razão deixaram de evangelizar? Você já ligou para ele? Você já procurou saber o que está acontecendo? Você já perguntou qual é o motivo pelo qual aquele irmão, aquela irmã deixou de pregar o evangelho? Você que é líder num grupo de oração, num grupo de intercessão, e você está percebendo que algumas componentes do seu grupo deixaram de ir, deixaram de se reunir no ensaio, na oração, do ciclo de oração. Você já ligou para ele, para ela? Você já mandou uma mensagem no WhatsApp? Você já procurou saber o que está acontecendo? Você que é professor de jovem, de adolescente, e você percebeu que alguns jovens, alguns adolescentes já não estão mais ativos, já não estão mais presentes dos ensaios, dos estudos bíblicos. Você já teve o cuidado de reunir 2 ou 3 para ir na casa dele ou dela, saber o que está acontecendo, o que é que ele ou que é aquela jovem deixaram de ir na igreja? A missão da igreja, meus irmãos, não é apenas ganhar almas. Eu diria que no sentido horizontal, essa é a principal tarefa, mas Paulo nos ensina isso. Paulo nos ensina que nós devemos não apenas pregar o evangelho, não apenas em busca das almas, dos pecadores, mas acima de tudo tornar, voltar, visitar os nossos irmãos, confirmar a fé, saber como eles estão. E a missão nossa, meus irmãos, é dever nosso, em busca dos soldados feridos. Nós falamos tantos de guerra, que nós estamos numa guerra, que nós estamos numa batalha, que nós somos soldados de Cristo, e nós temos essa incumbência, essa missão, essa responsabilidade de buscar os soldados feridos. Eu já tive a oportunidade de presenciar algumas coisas, alguns teatros, e alguns marcou, né, na minha vida, aqueles teatros, né? E uma das principais missões que esses teatros me marcou
mesmo que seja apenas um teatro, isso nos deixa que os soldados vêm trazendo os feridos. Às vezes sem uma perna, às vezes sem um braço, às vezes estilhaçado pelas balas, mas os soldados trazem para o acampamento para que ele seja cuidado, para que aquela equipe de médico possa cuidar. E mesmo que ele perca um braço, uma perna, mas que ele não seja morto, que ele não fique lá no campo da batalha. É por isso que Jesus disse que o pastor, que a igreja de Sardes, deveria confirmar aqueles que estavam para morrer. Uma outra lição que nós aprendemos nesse texto é que a igreja não estava morta por completo. Sempre houve e sempre haverá um remanescente fiel. Observe aí, nós podemos ver isso nas cartas do Apocalipse, capítulo 2, versículo 6 do Apocalipse. Temos, porém, isso que aborrece as obras do Nicolaíta, que eu também o aborreço. Então, em Éfeso havia crente que não estava seguindo as obras, praticando as obras do Nicolaíta. Capítulo 2, versículo 13. Jesus diz à igreja de Pérgamo: eu sei as tuas obras, onde habitas, onde está o trono de Satanás, e retens o meu nome, e não negaste a minha fé. Havia lá em Pérgamo crentes fiéis, sinceros. Versículo 24, capítulo 2, 24. Mas eu vos digo a vós, e os restantes que estão em Tiatira, a todos quantos não têm essa doutrina. Que doutrina era essa? Que era exatamente a doutrina herética. Então, sempre existe, meus irmãos, um remanescente fiel. Então, esses que... Vamos voltar no texto. Esses que estavam para morrer, eram exatamente aqueles que eram crentes, mas que estavam precisando de um avivamento, de um despertamento. E por qual motivo que Jesus diz que a igreja deveria confirmar o restante que estava para morrer? Porque caso a igreja não fosse em busca deles, caso a igreja não fosse buscar os soldados feridos, aqueles que estavam frios espiritualmente, aqueles que por alguma razão esfriaram na fé, com certeza eles iriam morrer como os demais membros que já estavam mortos daquela igreja. Irmãos, eu vou deixar mais a outra parte para mim poder estar falando sobre a próxima parte. Nós está falando sobre o restante desse conhecimento. Mas eu gostaria de introduzir nesse restante final meu, que eu tenho aqui desse ensinamento bíblico, é que nós precisamos cuidar, não só da nossa índole espiritual, mas nós precisamos, meus irmãos, ajudar os nossos irmãos a permanecer. Ainda que ele seja chato, aborrecido, né? Ele não concorda com isso ou com aquilo, mas é meu irmão. É meu irmão, ele foi salvo por Cristo Jesus e ele faz parte desse aprisco. Nós não podemos virar as costas para ele, para ela. Não podemos. Tem muitas pessoas que estão assim, não, se trouxermos ele para dentro do aprisco, ele vai fazer outras ovelhas desviar. Que amor é esse que nós estamos pregando nos altares? Que amor é esse? Chegou a hora, meus irmãos, de nós abrir os nossos olhos espirituais e confirmar o restante que está para morrer. Porque tem muita gente vivendo insatisfeita dentro das igrejas. Porque não recebe uma paz do Senhor. Porque não recebe um abraço. Às vezes o irmão senta lá no culto, lá morrendo de fome. Porque não tem comida em casa para comer. E o pregador chega no altar e fala assim, esse irmão aí, ó, com cara de general de polícia, parece que foi batizado no pote de vinagre, né? Ele nem procurou saber se o irmão estava bem, de saúde. Ele nem procurou saber se o irmão estava com comida dentro de casa. Ele nem procurou saber se a família do irmão está tudo bem, se está sadio, se está doente, se está com frio. Às vezes não tem nem coberta para cobrir nesse frio, às vezes não tem nem um agasalho para se agasalhar.
Às vezes está ali na igreja rastejando, capengando, está ali dando o seu último respiro de vida, porque está para morrer. A qualquer momento ele vai tombar, porque a fé dele já está quase desmorecendo, né? E nós, como igreja, não estamos cientes, não estamos par disso, não queremos nem saber, né? Se o choro não é no meu quintal, então deixa que chore, né? Nós estamos vivendo esse evangelho. Então, meus irmãos, essa frase final aqui confirma o restante que está para morrer. Nós temos que ir atrás daqueles que sumiu da igreja, tá bom? Aqueles que parou de frequentar os cultos, aqueles que parou de frequentar as doutrinas, aqueles que parou de fazer parte da Santa Ceia, né? A pessoa não vem na ceia hoje, todo mundo fala, tá vendo? A Bíblia fala que os pecadores não congregarão na congregação do justo. Mas que justos somos nós? Nós estamos na congregação pela misericórdia de Deus. É Deus que está nos segurando lá. Se não fosse a mão dele, nós estávamos lá no mundão, porque o pecado nos atrai, meus irmãos. Ninguém é santo, não. Ninguém é santo. O que segura nós nessa posição que estamos é a misericórdia de Deus. É a graça do Senhor Jesus. Estou sentindo um amor tão grande aqui no meu peito agora. Nós temos que despertar, igreja. Que essas palavras fiquem guardadas no nosso coração. O Espírito de Deus está nos alertando isso. Quem a partir de hoje vai dar atenção para isso? Diga glória a Deus. Glória a Deus. Nós temos que dar atenção, meus irmãos. Nós temos que confirmar o restante que está para morrer. Tem muitas pessoas que já não estão mais vivas, que morreu, né? E tem pessoas que aplaudem, falam, graças a Deus, que chato, que pau de espinho, que evangelho é esse? Que graça é essa? Que amor é esse que nós estamos apregoando? Vamos quebrar o orgulho, meus irmãos. Vamos mandar o diabo correr e vamos abraçar a igreja, uma causa só, uma causa de crescer, mas não só crescer, mas olhar para trás para ver se está todo mundo reunido, para ver se está todo mundo na mesa, porque nós não podemos viver esse evangelho. Chegou a hora de nós despertarmos do sono e confirmar o restante que está para morrer. Amém? Quem vai fazer isso, diga glória a Deus. Glória a Deus. Irmãos, eu estou comovido aqui, eu estou chorando. Deus está falando tão forte comigo aqui, que eu estou chorando, eu estou sentindo que eu também sou parte desse que está despercebido. Eu também preciso acordar, eu também preciso colocar o amor em prática. E amanhã é um culto doutrinal. Pela misericórdia de Deus, hoje eu estou na linha de frente e eu vou aplicar isso na igreja também. Feche os seus olhos aí e vamos pedir ao Senhor que nos reveste do amor, mas não é um amor só para falar assim, ei meu amor, meu amigo, meu irmão, eu te amo, tamo junto. Não, é sofrer o que o irmão está sofrendo, é ir atrás dele, é compadecer dele, porque a casa vai ficar aqui. O carro vai ficar aqui. Irmãos, o dom de profecia vai ficar aqui. O dom de pregação vai ficar aqui. O dom de sapatear, de fazer aviãozinho, vai ficar aqui. Sabe qual dom que vai junto com nós? O dom do amor. O amor nunca vai acabar. Nunca vai acabar. E esse amor não pode acabar no nosso meio, não. Rabaxande calabácia. Soberano Deus e eterno Pai, é no nome do Senhor que estamos reunidos, Senhor, sentindo essa graça que vem quentinha do céu para a nossa vida, Rabacandarácia. Oh Deus fiel e verdadeiro,
Nos desperta, Senhor, do sono. Às vezes estamos pensando que estamos fazendo o que é correto, mas está faltando, meu Deus, em nós. Nós estamos precisando de algo a mais. Oh, meu Deus e Pai, nos acorda, Senhor, nos dê graça para voltar a somar com a igreja do Senhor, para voltar a fazer o que é correto, para fazer aquilo que o Senhor quer de nossa fraca pessoa. Ah, se caramandoramácia, de carabaxandarácia, manda o seu quebrantamento em nós, meu Deus. Nós precisamos quebrar essa pedra que nos impede de amar o nosso próximo, Senhor. Coloca o amor do Senhor com a unção dobrada nas nossas vidas, ó Pai. Porque todo dom de profecia, meu Deus, porque todo dom de pregação, meu Deus, por tudo que nós fizer, até o corpo que dermos para queimar, em prol a todos que mereceu o sacrifício da fogueira. Meu Deus, se não tiver o amor, tudo isso é em vão. Obrigado por este culto. Eu precisava ouvir tudo isso que eu acabo de falar. Meu Deus, me despertou. Obrigado. Essa palavra foi para mim, Senhor. Muito obrigado pelo colírio do Senhor. Fica com tuas mãos e continue nos despertando, meu Deus. Não deixe o amor apagar em nós, não. Não deixe a nossa vida ficar na mercê do inimigo, porque nós queremos, reunidos, chegar às moradas celestial que o Senhor preparou para a gente. Que o amor de Deus Pai, a graça do nosso Senhor Jesus Cristo e as doces consolações do Espírito Santo estejam com todos nós, e toda a igreja diga amém. Amém. Toda a igreja diga graças a Deus. Amém. Amém. Graças a Deus. Irmãos, quem foi impactado com essa palavra, diga glória a Deus. Glória a Deus. Aleluia. Deus abençoe a todos, meus irmãos. Amém. A paz do Senhor. Jesus Até a Cristo. próxima segunda-feira, se Deus assim nos permitir. Amém.